Eu queria dizer em primeiro lugar que o pregador não tem o direito de escolher a mensagem. O direito que o pregador tem é de pregar ela com fidelidade. E esse é um direito que ninguém tira. Ninguém tira o direito do mensageiro de pregar com fidelidade. Nem mesmo a morte tira esse direito. Porque quando a morte se coloca no caminho do mensageiro, ela somente é um passaporte para a eternidade, ela não é o fim. Em primeiro lugar, eu queria dizer à igreja, hoje é a campanha de portas abertas. E eu estava aqui ali meditando na palavra do Senhor, e eu cheguei à seguinte conclusão: muitas portas vão se abrir por causa dessa campanha. Muitas portas vão se abrir por causa do teu glória, por causa do teu aleluia. Muitas portas vão se abrir como recompensa de Deus na tua caminhada. Mas o fato que a gente não pode ignorar é que uma porta já está aberta. Já está aberta. O mundo, e quando eu falo mundo, eu falo dos ímpios. E a igreja, e quando eu falo da igreja, eu falo dos justificados. O mundo e a igreja estão em par de igualdade. Entenda bem, estão em par de igualdade porque o mundo quer a bênção e a igreja está entrando pelo mesmo caminho. Só que o mundo não tem a revelação do evangelho. A igreja já não tem mais o direito de almejar a bênção. A igreja tem o direito de primeiro almejar as coisas celestiais. A bênção vai vir como consequência. E eu queria falar um pouco a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o chamado de Deus, e aqui vai uma resposta para a minha vida e para a sua. Eu sei que Deus vai responder você. O chamado de Deus, ele já é um convite para a bênção. O chamado de Deus já é um passaporte para sair da maldição para a bênção, da morte para a vida. Deus, quando chama alguém, esse chamado é soberano. Repita comigo, soberano. Por quê? Porque o chamado não está no objeto que foi chamado, que somos nós. O chamado está no Senhor, que nos remete à obra. O chamado de Deus é soberano. E esse chamado já é um convite para a bênção. E onde está escrito isso? Gênesis 12, o princípio de tudo. Eu creio que Abraão, ele é um modelo para tudo. Para tudo esse homem foi um modelo. Porque quando Deus diz assim, versículo 1 de Gênesis 12 diz que o Senhor chamou Abraão e disse, levanta-te, sai da tua terra a uma terra que eu lhe mostrarei. Ali Deus não prometeu bênção nenhuma a ele não. Nesse versículo 1, Deus deu uma ordem. Você vê uma ordem, levanta-te e sai desta terra, da casa de teus pais, para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, sem pensar ou sem cogitar o sim ou o não, já responde fazendo a vontade do Senhor. E aqui está o primeiro ponto da mensagem que eu quero pregar nessa noite: a disposição em aceitar, em obedecer e em fazer a vontade de Deus. E quando nós se dispomos a fazer essa vontade, o convite da bênção vem junto. Porque no versículo 2 diz, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, primeiro, Deus dá uma ordem, que está passiva de sim, que está passiva de não. Primeiro, Deus dá uma ordem, que pode ter uma resposta positiva, mas que também pode ter uma resposta negativa. Com base na resposta, Ele faz a bênção chegar. É o caminho de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que ao longo da história, Deus estabeleceu esse princípio, a condição. Deus estabeleceu a condição de obedecer. E muitas das vezes a obediência leva por caminhos tristes, caminhos de solidão, caminhos de sofrimento, caminhos de, muitas das vezes, lágrimas. Só que esses caminhos, no final deles, sempre tem a resposta, sempre tem a recompensa, sempre tem o galardão. Isaías 40, verso 10 diz, eis que vem o Senhor, e com ele vem o seu galardão. Essa palavra é muito linda. Deus sempre vem com o seu galardão. Mas o galardão é para todos? Não. O galardão é para aqueles que se dispõem. Também nós vamos ver que quando Deus propôs a Israel a aliança, entende? E aqui é muito lindo, nós somos um povo que nos orgulhamos da aliança, e não tem pecado nenhum nisso. Só que, na mesma proporção que a gente se orgulha, a gente tem que ser fiel a ela. Não é verdade? Olha só que coisa tremenda. Tem gente que se orgulha da família que tem.
Tem gente que se orgulha do trabalho que tem. Tem gente que se orgulha do ministério que tem. Mas quando Deus requer alguma coisa, Ele não tem a mesma proporção. Quando Deus pede alguma coisa, Ele não dá. Quando Deus exige algo mais íntimo, mais profundo, mais dolorido, Ele começa a querer negociar. Nós temos a tendência de nos orgulhar, e não há pecado nenhum nisso, mas nós temos que entender, da mesma maneira que nós nos orgulhamos daquilo que Deus nos deu, nós temos também que atingir com disposição o chamado de Deus. Nós temos que estar dispostos a isso. O contexto dessa passagem, meus amados irmãos, é o seguinte: depois que Jesus ascendeu aos céus e deixou a profecia, a promessa de que desceria o Espírito Santo sobre a igreja, se cumpriu em Pentecostes, em Atos 2, você sabe. Depois desse revestimento, a igreja primitiva, aqueles 120 irmãos que depois se tornaram 500 e depois já se tornaram um número incontável, que o texto já não mais trabalha com número. O texto fala 3.000 na primeira pregação, o texto fala 5.000 na segunda pregação. Já não tem mais uma quantidade exata, porque o povo de Deus começou a se espalhar e pregar o evangelho. Se levanta um homem chamado Estevão, cheio do poder e da unção, e começa a pregar uma palavra dura para o povo, porque só palavra dura quebra um coração duro. Não pense você que palavra de amor quebra coração duro. O que quebra coração duro é palavra dura. Deus, aleluia. Porque diz a palavra do Senhor que a palavra dele é um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, Deus, quando quer tratar, Deus, quando quer quebrar o nosso coração, Ele não vai vir com palavra de amor, não. Ele vai vir com palavra de justiça. Deus, quando quer consolar, sim, Ele trabalha com o amor, porque o amor de Deus consola. Agora, Deus, quando quer consertar, Deus, quando quer trabalhar para o melhor, Ele vem com a justiça, porque a justiça do Senhor, ela não falha. Então, Estevão vem com a palavra dura de justiça, e a palavra era: israelitas, vocês são o povo da aliança, vocês são o povo da promessa, mas é necessário vocês se arrepender e crer no Filho de Deus. E o que diz o texto? Eles apedrejaram Estevão. Partindo desse princípio, partindo desse fato, a igreja sofre uma grande perseguição. E aqui eu quero dar uma pausa no contexto para te dizer o seguinte: não tem como separar perseguição de evangelho. Não tem como separar evangelho de perseguição. Os dois andam lado a lado. O evangelho anda lado a lado com a perseguição. O evangelho anda lado a lado com a rejeição. O evangelho anda lado a lado com as pedradas. Por quê? Porque o evangelho não é palavra da terra. O evangelho é palavra do céu. E diz a palavra do Senhor, vim conversando com o varão aqui no carro, que os que andam na carne não podem agradar a Deus. Automaticamente, se quem está na carne não agrada a Deus, quem está na carne não recebe o evangelho. Daí vem a perseguição. Daí vem o repúdio, daí vem a rejeição, daí vem a perseguição. Então o evangelho começou a ser perseguido, os apóstolos, a igreja. E diz o texto do capítulo 8, no versículo 1, olha o que diz o versículo 1. E também Saulo consentia com a morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Só que a perseguição, e não é sobre isso que eu estou pregando, é só para os irmãos entenderem, é somente uma ferramenta para Deus movimentar o povo. É somente uma ferramenta para Deus tirar o perfeito louvor. É somente a ferramenta para Deus tirar o óleo da azeitona. O óleo do vaso é tirado por meio da perseguição. E isso é uma verdade tremenda. Quando a igreja é perseguida, a igreja trabalha. Quando a igreja é perseguida, a igreja prospera. Quando a igreja é perseguida, a igreja alarga suas tendas. Imagina comigo, irmãos, a gente já conhece a história, então a gente tem respaldo para afirmar. Imagina comigo, se a igreja não fosse perseguida, será que eles iam se movimentar para Samaria? Será que eles iam se movimentar para as fronteiras? Será que Paulo ia fazer a viagem missionária? Será que o evangelho ia chegar na Europa? Será que o evangelho ia chegar na Ásia? Não ia, não. Porque nós somos acomodados. Então instalou-se uma perseguição por causa de Estevão. E aqui entramos no texto. O texto diz que Filipe, no versículo 26, e aqui Filipe é você, tá? Filipe sou eu. Diz o texto dizendo o seguinte, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Entenda, Filipe
E eu fiquei assim maravilhado com essa passagem, porque eu quero falar 3 coisas aqui rapidamente para você não ficar enfadado do que Deus colocou no meu coração. Primeiro, o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e desce. E aqui uma coisa muito interessante, que a primeira coisa que eu quero falar para a igreja é o seguinte: quando eu olhei para a história de Filipe, e esse Filipe aqui não é o apóstolo Filipe lá dos 12 não, esse Filipe aqui é um dos diáconos que foi levantado pela igreja para cuidar da obra, que é chamado de Filipe o Evangelista. Quando Deus chamou Filipe, aqui Filipe é você e sou eu. Quando Deus chamou Filipe, o texto diz que Filipe se levantou e foi. Então, em primeiro lugar, o que me chamou a atenção nesse texto, que vai abrir porta na nossa vida, e a gente vai entender isso, é que quando Deus chama, Deus quer encontrar uma disposição de aceitar no nosso coração. Quando Deus te chamar para algo, quando Deus me chamar para algo, o que o Senhor vai observar lá dentro é se quando você ouvir o chamado, o teu coração vai estar disposto a obedecer. O teu coração vai estar disposto a atender. O teu coração vai estar disposto a fazer. Aleluia! E é interessante que diz assim: irmão, senta aqui no altar comigo. Muitos se levantam e sentam. Irmão, toma posse dessa bênção aqui que Deus mandou te dar. Muitos abrem a mão e pegam. Mas quando Deus fala: irmão, faz isso para Deus, eu vou ver se eu tenho tempo, porque eu estou trabalhando muito. Eu vou ver se eu tenho tempo, porque minha família precisa de mim. As pessoas começam a condicionar a sua vida ao chamado de Deus. E nós não temos esse direito, porque o chamado de Deus é soberano. Nós não temos o direito de negociar chamado, de negociar missão. Irmão, a missão vem do alto. A missão vem de Deus. E Deus não deu o direito da igreja a escolher atender ou rejeitar a missão. A igreja foi levantada para receber ordem e cumprir. A igreja foi levantada para cumprir o chamado. Primeiro, Filipe se dispôs. Versículo 26 diz isso. Segundo, versículo 26 diz que Filipe, ele obedeceu à voz do Senhor. Terceiro, o versículo está escrito aqui, versículo 29 diz que Filipe era sensível ao Espírito Santo. E aqui está o primeiro ponto da minha mensagem, que eu quero dizer para a igreja: quando você obedecer, quando você estiver sensível à voz do Senhor, as portas, pode ter certeza, já vão estar abertas. O que vai acontecer é o seguinte: a gente tem que entender o seguinte: a porta já está aberta, mas tem um tempo entre você e a porta. Tem um tempo entre você e a bênção. Tem um tempo entre você e a exaltação. Na visão que Deus me dava com nossos amados irmãos, nossos pastores, Deus me mostrou um tempo de alegria, mas o tempo deles é um tempo de lágrimas. Mas o tempo já está preparado. Aleluia! O tempo de alegria já está preparado, mas o tempo presente deles é um tempo de lágrimas. Mas o tempo de lágrima deles não está anulando o tempo de alegria que já está preparado. Aleluia! E quando a gente entende isso, não tem enfermidade, não tem luta, não tem porta fechada, não tem tristeza que rouba o nosso louvor. Nós temos um grande desafio de louvar a Deus em meio às lutas. E esse desafio é um desafio natural, mas importa eu e importa você vencer ele. Segundo ponto que eu queria dizer para a igreja: primeiro, Filipe atendeu o chamado. Segundo, o chamado de Filipe era um chamado para anunciar a mensagem do Evangelho. Você sabe que quando Deus nos chamou por meio da mensagem do Evangelho, essa mensagem era para chegar na gente, produzir fruto e através da gente alcançar outras vidas. E interessante que nessa chamada de Filipe, Deus ele me levou em Paulo. E olha o que Paulo disse aos Romanos. Paulo disse aos Romanos no capítulo 1, versículo 16, o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então, em primeiro lugar, o que tem que ser pregado na igreja é o seguinte: irmão, o convite de Deus é para a salvação, não é para ser abençoado. O convite de Deus é para a salvação, não é para ter carro, casa e dinheiro. O convite de Deus é para a salvação, não é para ter uma vida próspera. As pessoas estão desassociando o chamado
de vida. E aqui, a temática que eu dei a essa mensagem é: cumprir chamado ou ser abençoado? Eita Deus! Cumprir chamado ou ser próspero? Cumprir chamado ou ser vitorioso? E muitas pessoas, irmãos, entenda, talvez você não esteja vivendo isso, e glória a Deus por isso, mas muitas pessoas estão separando o cumprimento da sua vocação de uma vida cheia de bênçãos e vitórias. E aqui está um grande porém nessa mensagem que me doeu, porque eu entendi o que Deus estava falando comigo. A pessoa pode ter uma vida de bênção e não está cumprindo o seu chamado. Oh, Deus. Mas a pessoa não tem como cumprir chamado sem ser abençoado. Aleluia. Entenda bem, você pode ver alguém abençoado e ela pode estar intimamente, ela e Deus, não está cumprindo o seu chamado. Mas a pessoa que está cumprindo o chamado, não tem como ela não ser abençoada. Glória a Deus. Porque a prioridade é o que vem de Deus, que é o chamado. E esse chamado é um chamado de salvação. Nós temos que entender. Eu quero abrir aqui um parênteses para a igreja particular meu. De um tempo para cá, eu tenho pensado assim, seriamente na eternidade. Eu tenho pensado muito na eternidade. E todas as vezes que o pecado bate na porta do meu coração, que a tentação bate na porta do meu coração, eu estou pensando na eternidade. Será que vale a pena atender a minha carne? Será que vale a pena atender o meu querer? Será que vale a pena eu tentar negociar agora com Deus e correr o risco de perder toda a eternidade? Será que vale a pena agora? Entenda! Será que vale a pena agora eu pensar no cargo, eu pensar na proposta, eu pensar nas nações, como muitos estão aí por fora falando, e eu negociar minha eternidade? Eu tenho pensado na eternidade. E agora, quando eu vou evangelizar, eu tenho usado isso no evangelismo. Você está pensando na sua eternidade com esse copo de cerveja que você está bebendo? Eu digo isso para minha mãe ainda está nessa vida. Quando eu vou evangelizar, eu estou falando assim, eu estou levando para as almas o conteúdo do Evangelho, porque o conteúdo do Evangelho é um convite para a eternidade. Aleluia. E aqui Deus falou comigo um versículo muito lindo. Quando Pedro, depois do jovem rico ir até Jesus, você conhece a passagem, o jovem rico foi até Jesus, bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? A proposta do jovem para Cristo era a vida eterna, só que de fato ele não queria a vida eterna, ele queria somente uma boa palavra da parte do Senhor. E eu comecei dizendo aqui que boa palavra não converte ninguém, o que converte alguém é a justiça do Senhor, porque Jesus disse que o Espírito Santo ia convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Aqui não fala que o Espírito Santo vai convencer do amor, aqui não fala que o Espírito Santo vai convencer da bênção, porque quem está perdido não precisa ter resposta de bênção, precisa ter resposta de salvação. Quando o jovem rico foi até Jesus, e Jesus disse, vai, vende tudo que tu tem e divide com os pobres, e terá muito mais nessa vida e na vida vindoura. Eu anotei aqui, em Mateus 10, em Mateus 19, 27, melhor dizendo, Pedro, no final desse cenário, foi você lá em casa, Pedro chega para o Senhor e fala assim, mestre, olha só que audácia de Pedro, mas Jesus gostava disso. Pedro chegou e falou assim, mestre, e nós que deixamos tudo para te servir? Aleluia. Era um questionamento que você não está proibido de fazer. Você pode chegar para o teu Deus e falar com Ele, você tem intimidade para isso. Aí Pedro, como Pedro era um cara mais assim, que não pensava muito, falava antes de pensar, era mais ignorante, ele falou, mestre, nós deixamos tudo, você mandou deixar tudo e te seguir, e nós que deixamos tudo para te seguir? E olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 19, 27, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Então Jesus lhe respondeu e disse, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós se assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aleluia. Essa palavra é da terra ou do céu? Do céu. Então, primeira recompensa que Jesus deixou para a igreja é a recompensa celestial. Só que o versículo continua. E todo aquele é sujeito indeterminado. Já não está mais restrito aos 12. Está restrito a qualquer um que se posicionar. E todo aquele sujeito indeterminado que tiver deixado casas, ou irmãos,
ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos e terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais nesta vida e herdará a vida eterna. Aleluia. Então, os olhos da igreja têm que estar no céu. Aleluia. Quando os olhos da igreja estão no céu, as coisas da terra acontecem. Glória a Deus. Só que a igreja agora quer olhar para a terra e quer que aconteça no céu e na terra. Está errado. Os olhos têm que estar no céu para que o céu venha fazer se cumprir na terra. Glória a Deus. E Jesus deixou claro: vocês que me receberam, vocês que renunciaram, vocês que estão me seguindo, vão se assentar sobre 12 tronos. E todo aquele que renuncia a pai, mãe, filho, filha, Jesus fala no contexto de família, depois ele fala no contexto de vida social, todo aquele receberá 100 vezes mais. 100 vezes mais. E quando Jesus fala 100 vezes mais, ele não está definindo nada. 100 vezes mais é aplicado em tudo, irmão. É na vida financeira, é na vida familiar, é na vida profissional, é na vida pessoal. A bênção acrescenta em todas as áreas de nossa vida. Em terceiro lugar, aqui é a coisa mais linda, porque quando eu li essa palavra, eu entendi que mesmo com falha e mesmo com erro, eu, o pregador dessa noite, estou me esforçando para seguir esse caminho. Observe que Deus estabeleceu uma parceria com o homem. Deus estabeleceu uma parceria com o homem. E a parceria com o homem é a seguinte: eu faço o que é de caráter espiritual e o que é de caráter impossível. Você faz o que é de caráter físico e o que está dentro das suas possibilidades. Aleluia. Deus, ele pega o impossível para fazer. Deus, ele pega o que está além dos olhos para fazer. Mas você pega o que os teus olhos estão vendo e o que tua mão está alcançando. E aqui, se você observar, quando Filipe foi fazer a obra, Deus fez uma união maravilhosa, que só o Evangelho faz isso. Deus uniu o poder dele com a disposição do evangelista. Deus uniu a autoridade dele com a obediência do evangelista. Deus uniu a visão espiritual dele com a sensibilidade do evangelista. Aleluia. Tem um jargão no nosso meio que é o seguinte, e eu estou pregando contra esse jargão e vou pregar até o fim da minha vida. Você vai em lugar que você ouve pessoas dizendo o seguinte, abre os ouvidos para ouvir mesmo. Você vai no lugar que a pessoa fala assim: irmão, dá lugar na carne que o Espírito vai te pegar. Dá lugar, vai marchando mesmo que não esteja sentindo nada, vai marchando que o Espírito vai te pegar. E isso é mentira, não existe isso. Não tem como a gente entrar na carne e sair no Espírito. Ou a gente entra no Espírito e sai mais cheio, ou a gente vai entrar na carne, o céu vai descer, o fogo vai pegar no altar e você não vai ter mudança na sua vida, e nem tão pouco resposta, e nem tão pouco porta aberta. Mas por aí você vai ver, e tem gente falando, vai fazendo de qualquer maneira, vai fazendo, irmão. Não, faça com excelência. Aleluia. Porque passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, vai chegar a vitória, vai chegar a bênção, vai chegar a resposta. E aqui eu botei aqui, a obediência de Filipe, mas o poder do Evangelho foi uma coisa tremenda. Aleluia. E essa é a proposta de Deus. Deus quer unir a tua obediência com o poder dele. Deus quer unir a tua sensibilidade com a autoridade dele. Deus quer unir a tua disposição. Entenda isso. A palavra-chave, se eu fosse resumir essa palavra para mim e para você, é disposição. Como é que está a nossa disposição? E eu fiquei em casa preocupado com isso. Porque se Deus falou comigo sobre disposição, é porque Ele quer mais um pouquinho. Não é verdade? Ele quer mais um pouquinho. Teve uma certa feita, aqui já estou ensinando a mensagem, que eu estava no culto, pastor, lá na minha congregação, louvando a Deus, muito feliz com Deus, muito feliz. E estava chovendo, fui de guarda-chuva para a igreja. Um culto maravilhoso, dia de quarta. E aí quando eu estou voltando para casa, eu entrei no meu beco, entrei no beco e entrei em casa. Quando eu ia tirar o terno e o sapato, o Senhor falou para mim: você agora tem uma janta fresquinha que a sua esposa preparou para você. Seus filhos estão aí para você brincar antes de dormir. Você vai tomar um banho quente e vai dormir para amanhã você trabalhar. Mas tem alma lá fora agora que vai ficar a madrugada toda na chuva com risco de morte. Sai e vai pregar a minha palavra. E eu falei assim: meu amor, espera aí que eu vou ali. Ela falou: tu vai aonde? Eu falei: vou ali. Não falei para ela o que ia fazer. Vou ali que é rapidinho. E eu fui pregar o evangelho àquelas almas que estavam ali no crime.
Porque o Senhor falou para mim, você já tem tudo, eles ainda não têm nada. E eu fui, e quando eu estava evangelizando um dos daqueles varão, que ele fica no posto assim, vamos se dizer, ele sabe, o posto do Fiuca, é um dos postos assim mais perigosos, porque já está perto dali da divisa com a rua, que eu estava evangelizando para ele, sabe o que foi a primeira coisa que ele falou? Ele falou assim, varão de Deus, isso é verdade? Eu não entendi, eu falei, como assim, varão? Na chuva eu estou evangelizando? Eu falei assim, a obra do Senhor tem pressa, varão, e eu vim atrás de você. Então, eu lembrei disso aqui agora, não estava aqui para me falar para a igreja, para a gente ver o quanto é necessário estarmos dispostos para fazer a obra do Senhor. E quando a gente se dispõe para fazer a obra do Senhor, a porta se abre, melhor dito, a porta já está aberta, só que você vai caminhando um caminho certo para entrar por ela. O testemunho de Filipe é muito lindo, porque em momento algum você vai ver coisas da terra envolvidas com a obra. Nós estamos na terra e Deus não ignora essa nossa realidade. Deus não ignora a conta de luz, o aluguel, a conta, o dinheiro para botar gasolina no carro. Deus não ignora que você precisa renovar a roupa do teu guarda-roupa. Deus não ignora que você precisa de um sapato novo para vir cultuar. Deus não ignora as irmãs que precisam ir na cabeleireira fazer o cabelo. Deus não ignora nada disso. Deus não ignora que você precisa de um perfume para você andar perfumado. Deus não ignora as suas necessidades básicas. Deus não ignora aquilo que você almeja ter. Mas Deus diz mais ainda: e a minha obra está sendo feita. E não adianta, o Evangelho é isso. O Evangelho é isso. O Evangelho é um constante convite para o mundo e para a igreja. Tem gente que diz assim, eu já estou salvo, já sou obreiro, já sou dizimista, minha família já está caminhando. E se resume a isso. Quando o Evangelho, diz a palavra do Senhor, o Evangelho não tem fronteiras. Não existem fronteiras para o Evangelho. Só que a grande questão é, precisa que alguém vá lá atravessar as fronteiras. E para encerrar, em Romanos 10:13, Paulo diz assim, aos Romanos 10:13, Paulo, quando ele está explicando sobre o que aconteceu com os israelitas, Romanos 10:13 diz assim a palavra do Senhor. Olha o que o Evangelho é para os perdidos. Versículo 13 do capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso é Evangelho. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha só o que diz o versículo 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Se a igreja souber entender a dimensão desse versículo, a igreja vai entender que a gente não pode se calar. Porque Paulo diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, eles vão invocar o nome daquele que eles ainda não creram? Depois, como, pois, crerão naquele que não ouviram? E como, pois, ouvirão se não há quem pregue? E como, pois, pregarão se não forem enviados? Então você vê que Deus não abre mão da obra das suas mãos. Deus não abre mão da tua oração. Deus não abre mão do teu suor. Deus quer suor de mim e de você. Deus quer suor. Deus vai dar dias da gente sentar no ar-condicionado e louvar Ele. Mas vai ter dia que você vai suar sua camisa fazendo a obra. Deus não abre mão do suor da igreja. Porque a igreja é a igreja militante, até ser a igreja gloriosa. A igreja é a igreja militante. E militante vem da palavra militar, a palavra guerrear, a palavra lutar. Deus não abre mão do nosso suor, porque a condição da salvação dele está totalmente restrita a nós. Quem salva é Deus, mas quem é que vai lá pregar a salvação somos nós. Então, nessa campanha de portas abertas, eu queria dizer para a igreja: deixa Deus unir o poder dele com a tua obediência. Deixa Deus unir a autoridade dele com a tua disposição. Deixa Deus fazer você chegar lá. Deixa Deus fazer você chegar lá. Deixa Deus fazer você ter um testemunho para contar. Chega de contar testemunhos alheios, conte o seu próprio. Irmãos, eu vivi isso, mas depois Deus me deu isso. Irmãos, eu vivi isso, mas depois Deus me exaltou nisso. Irmãos, eu passei por isso, foi difícil, mas depois eu atravessei o mar vermelho. O salmista do Salmo 119, ninguém sabe quem foi. Uns dizem que foi Davi, outros dizem que foi outro. Ele disse, se eu não me engano, o verso 71, que diz assim: para mim foi bom
ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Oh Deus, Oh, glória, veio aqui agora. Então, faça uma cooperação com Deus. Aleluia. Se disponha para Deus. Se doe para Deus. É verdade. Faça a obra de Deus. E as portas, irmãos, escancarão para você. As portas se abrirão para você. Glória A porta vai se abrir para você. Porque diz a palavra do Senhor que a terra não retém quando o céu derrama. A terra não retém quando o céu derrama. Em Deuteronômio 28, já encerrando, o Senhor disse para Israel: se ouvides a minha voz e diligentemente cuidardes de cumprir todo este mandamento. Interessante que não é parcialmente, é todo. É lindo, Jesus. Aleluia. Estas bênçãos vos seguirão. Aleluia. Só que olha só, primeiro ouve, depois diligentemente obedece. Glória. Depois que ouviu, guardou, se dispôs e fez, o céu se abre e a bênção chega. Aleluia. Depois que a gente, inclusive eu, que estou aqui pregando, depois que eu ouvi e eu der continuidade obedecendo, as portas vão se abrir. É verdade. As portas vão se abrir. Então nessa noite, irmãos, entenda, primeiro é o teu chamado, depois é a bênção. Aleluia. Primeiro é a tua vocação, depois é a porta aberta. Primeiro é você fazer para o coração de Deus se alegrar, para depois o coração de Deus fazer o teu se alegrar. Aleluia. Primeiro alegra o teu Deus, para depois o teu Deus te alegrar. É. Primeiro honra o teu Deus, para depois o teu Deus te honrar. Aleluia. Provérbios 9 diz assim: honra o teu Deus com as primícias da tua renda, e transbordarão os teus celeiros de mosto e de azeite. Quem honra primeiro é Deus ou é o homem? É o homem. Mas interessante que o homem só honra daquilo que vem da mão do Senhor. Então tudo que Deus tem te dado, coloca para fora. É aquela oferta, coloca para fora. É aquela palavra que Deus te deu na manhã, transmite essa palavra. Posta no Face, posta no teu status do WhatsApp, publica no teu Instagram, fala para o teu vizinho, fala para um jovem desse. Transmite isso. Coloca para fora isso. Interessante que Filipe, ninguém mandou ele descer pela estrada não, ele que quis descer. Depois que ele quis descer, se você ler o versículo anterior, o versículo 5 diz que Filipe se levantou e foi para Samaria. Quando Deus olhou Filipe indo para Samaria, falou assim: Filipe, tu está indo para Samaria? Eu vou te levar para um lugar deserto para tu salvar uma alma. Aleluia. O etíope, o eunuco da rainha da Etiópia. Quando Filipe desceu para Samaria, o Espírito Santo falou assim: Filipe, tu está em Samaria? Eu vou te levar mais para cá para o deserto, para salvar uma alma que está lendo o livro do profeta Isaías. E ele estava lendo, irmãos, o etíope, o eunuco, estava lendo o centro da mensagem do Evangelho, que é a redenção que vem pelo sacrifício do Cordeiro. Aleluia. Ele estava lendo Isaías 53, aonde estava enfatizando o sofrimento de Cristo. Aleluia. E ali quando Filipe chegou: entendes tu que lês? Ele: como eu vou entender se ninguém me explicar? Eles só vão entender quando eu e você sair para explicar. Saia para explicar o que Deus tem feito na tua vida. Saia para explicar quem é o teu Deus. Explique quem é o teu Deus. Diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo, ele mostrava quem era Deus. Ele comprovava quem era Deus. Ele mostrava na Escritura. E o apóstolo Paulo é um homem tremendo, porque quando ele entrou em Atenas, ele viu aquela terra totalmente corrompida com ídolos, com idolatria. Ele usou a própria idolatria para evangelizar eles, não é verdade? Quando ele entrou em Corinto e viu aquela corrupção moral, ele usou a própria corrupção como um bojo da sua pregação. Quando ele foi nos Efésios, ele viu a dureza dos Efésios em aceitar o Evangelho. Ele usou a própria liturgia dos cultos dos Efésios para pregar o Evangelho. Quando ele foi para os Gálatas, ele usou a própria dificuldade dos Gálatas para pegar um gancho para pregar o Evangelho. Deus vai te dar essa sabedoria de você saber quando usar cada ferramenta que Deus tem te dado. Aleluia. A igreja recebe essa palavra? Glória a Deus. Você coloca de pé nessa noite. Aleluia.